Sabe o que faz o empresário perder dinheiro de verdade? A maior parte vai achar que é investir de forma errada. Mas eu tô aqui para mostrar um outro lado do que faz de verdade empresários perder dinheiro. O cara passa às vezes 10, 15, 20 anos construindo o seu negócio. E o que ele faz na hora que ele está cansado? Vende para a primeira proposta que aparece, sem mesmo entender de fato qual é o valor de tudo aquilo que ele construiu. Muitos empresários chegam a esse ponto, ficam cansados dos seus negócios, devido a anos aí de desgastes com gestão de pessoa, conflito com clientes, dificuldades com fornecedores. Tudo que eles querem é descansar, curtir a vida que por muitos anos ele abriu mão para investir, reinvestir na sua empresa. Ele agora quer curtir. E muitas vezes esse é o ponto de virada para ele tomar uma decisão precipitada de vender a empresa sem entender de fato o valor dela. Às vezes vende por uma proposta muito aquém do que ele poderia receber se ele mudasse pequenas coisas na sua empresa, se ele mudasse pequenos pontos na sua gestão, se ele melhorasse um pouco a sua estrutura comercial. E não se engane, pode perder muito dinheiro. Eu aqui na nossa experiência na Baico já vi empresários venderem a sua empresa por 3 milhões e depois de algum tempo o comprador organizando, colocando processos mais eficientes, vendendo ela por 5. E isso aconteceu com empresas nossas que nós vendemos a primeira vez e nós também vendemos a segunda vez. Então, eu posso te garantir que pequenos ajustes na sua empresa vão fazer com que ela possa valer muito mais no mercado. Isso acontece porque a maior parte dos empresários não sabe de verdade o que faz a sua empresa valer mais. Não conhece o valor da sua empresa. Muita gente acha que vender uma empresa é acaso, é sorte, mas não. A maior parte dos compradores de empresas não são pessoas despreparadas. Se ele chegar ao ponto de querer comprar uma empresa, ele já domina o mercado, ele já domina o empreendedorismo. Então ele avalia pontos sensíveis da sua empresa, pontos que fariam com que ele, como dono dela, fizesse ela valer muito mais, e ele faz a proposta justamente porque você, empresário, não sabe aonde pode mexer para que a sua empresa tenha mais vantagem competitiva e tenha um valuation ainda maior. Falando sobre valuation é a base negocial de qualquer empresa. É um valor base para que os empresários comecem uma negociação, para que eles comecem uma conversa de uma possível venda das suas empresas no futuro. E para fazer esse valuation, o mercado cobra caríssimo, porque geralmente é feito por grandes boutiques. A Baico, não, a empresa que a gente criou foi justamente para desmistificar o M&A, democratizar e dar acesso a pequenas e médias empresas que também querem ser vendidas. Então aqui, eu não vou te cobrar nada por isso. Eu vou te dar uma ferramenta para que você use e saiba agora qual é o seu valuation. Mas preencher essa calculadora não é tão simples quanto parece. A maior parte das pessoas erram na forma de preencher. E hoje eu estou aqui para te ensinar o que você preenche no seu valuation que pode fazer com que ele faça a sua empresa valer mais ou menos. Essa calculadora, ela foi desenvolvida em mais de 6 anos de Baico. É um algoritmo próprio, com base, obviamente, em diversas metodologias que a gente usa e baliza pesos para cada uma dessas metodologias de acordo com a empresa, mas mais do que isso, ela também computa diversas transações que nós participamos e entende de fato qual é o valor de mercado da sua empresa. Além disso, essa calculadora recentemente recebeu uma turbinada com a IA. E agora a gente faz análises mercadológicas ainda mais profundas sobre cada uma das empresas que a gente está avaliando, antes mesmo de te dar um valor aqui na tela. Bom, para começar, essa calculadora está no link calculadora.baico.com.br e você pode acessar ela quantas vezes você quiser, é gratuita. Obviamente, em troca disso, você vai virar um lead na minha base e a gente vai usar as suas informações dentro da LGPD para enriquecer ainda mais o nosso algoritmo, para melhorar ainda mais as nossas análises empresariais. Então vem comigo. Na tela inicial nós temos aqui uma explicação do que é a calculadora de valuation. Você pode colocar aqui no avançar, você vai para a primeira pergunta. Motivo da avaliação. Nada que está nessa calculadora é por acaso. O motivo da sua avaliação, ele faz com que sua empresa valha mais ou menos. Quer ver um exemplo simples? Se você está saindo 100% da sua empresa, significa que se você não tiver uma estrutura de gestão e processos muito bem fundamentada e guardada na sua empresa, ela perde valor. Então, quando você coloca aqui venda total, os algoritmos já entendem
até levando em consideração as próximas respostas, se sua empresa é maior ou menor, a sofisticação do seu mercado ou não, se a sua empresa tem potencial de ser vendida e se existe aqui uma depreciação do valor pela venda total. Provavelmente, se você coloca aqui uma venda parcial, o algoritmo ele vai pesar mais o aumento do seu valuation, porque você continua dentro da operação, traz um sócio novo, muitas vezes com investimento cash in, e aí tem uma diferença aqui, vai uma primeira dica sobre negociações de empresas. Você pode vender a sua empresa com valor cash in ou cash out. Esse valor que é cash in é um valor que você coloca dentro da sua empresa. O valor que é cash out, ele vai para o bolso do empresário. Quando o empresário vende a sua empresa parcialmente por um valor cash in, ou seja, vai para dentro da empresa, a empresa passa a valer mais instantaneamente, porque o valor que o investidor coloca faz com que ela tenha mais potencial de giro e faz com que ela tenha mais capacidade de gerar recursos. Com certeza, isso faz com que os nossos algoritmos entendam um valor maior. Então, colocou venda parcial, nosso algoritmo já vai entender diferente o seu valuation. Captar investimento. Entende-se aqui que a empresa está querendo crescer, ela vai buscar recursos bancários, que ela vai buscar recursos com investidores, ela vai vender equity para ter mais recursos e que o empresário ainda está dentro da empresa. Negociar dívidas. O nosso algoritmo aqui já parte de uma premissa que a sua empresa pode estar com fluxo de caixa apertado, você precisa de reestruturar ou reperfilar os pagamentos de parcelas das suas dívidas. Então aqui o nosso algoritmo já vai balizar diferente o seu valuation. E por último, é só uma gestão de equity. Eu quero entender quanto vale, é só uma curiosidade, marca essa opção. Essa opção ela vai anular as variáveis que a gente tem nessa pergunta. Seguindo aqui o fluxo, eu vou falar que eu quero vender totalmente. E aqui a gente entende que o empresário de pequeno e médio porte tem muita dificuldade com essa história de faturamento anual, tal, quanto que eu gasto, quanto que eu tenho de EBITDA no ano. Pô, vamos para a realidade. Você pode preencher essa calculadora aqui pelo método de mensal ou pelo método anual. Na maior parte das vezes, o empresário sabe quanto ele fatura mensalmente. Então marca aqui o mensal e avança. Primeira coisa que ela vai te perguntar é o seu faturamento. E aqui eu vou criar um cenário hipotético que eu estou fazendo sobre uma contabilidade. E eu vou pôr que essa contabilidade fatura R$400 mil por mês. Importantíssimo, aqui tem uma barrinha para você balizar o seu imposto. Lembre-se, aqui o nosso algoritmo também já tem uma base de percentual tributário para cada tipo de atividade. Lá na frente você vai informar qual a atividade da sua empresa e a gente já sabe qual o percentual. Então se você coloca que o seu percentual está muito alto, significa que você está tendo um mau aproveitamento fiscal. Talvez a sua contabilidade ela está fazendo você pagar mais imposto do que deveria. E aí você já tem aqui uma depreciação no valor da sua empresa, porque ela está mal gerida do ponto de vista tributário. E um comprador pode observar isso e falar, opa, eu vou comprar essa empresa porque eu melhoro esse aspecto tributário e automaticamente eu já tenho ganho no valuation. Então coloque aqui qual o valor percentual sobre a sua receita, em média você tem pago como tributos. E aí, obviamente, a gente vai entender se é mais ou menos do que o mercado. Então, uma contabilidade, vou colocar em torno aqui de 13%, 14%. E aí, aqui você tem os custos e as despesas, que o objetivo principal é chegar no seu lucro. Então, essa contabilidade aqui, conheço bem contabilidades que conseguem chegar aí a 25%, 30% de lucratividade. Vamos colocar aqui que ela tem uma lucratividade mensal de cerca de 25%. Então aqui R$100 mil é o lucro dessa contabilidade. Confere aqui, gente, o valor do faturamento mensal e o valor do lucro mensal. Vê se faz sentido, até mesmo para você não se iludir. Senão você está colocando um valor aqui, acha que está certo, chega no valuation milionário e fala, pô, tô rico. Não, confere as informações que você está preenchendo. A gente tem muito erro de calculadora que faz com que muitos empresários se frustrem quando a gente vai de fato fazer o valuation e levar a empresa a mercado. Então avança. Bom, estoques da empresa. No caso de uma contabilidade, ela não trabalha com giro de estoque, mas se você é um comércio, se você é uma indústria,
esse é um ponto importantíssimo para o nosso algoritmo chegar no valor da sua empresa. A gente precisa entender a eficiência com base no seu estoque. A gente faz uma média mercadológica com base em todo o nosso conhecimento de mais de 100 mil preenchimentos de calculadora, evaluations que a Baico já fez, e a gente entende se o seu estoque está muito além do que é necessário para o seu faturamento ou se ele está muito aquém do necessário para o seu faturamento. Então coloque aqui o seu estoque da maneira mais realista possível. Se eu tenho lá na minha empresa em torno de 1 milhão de estoque, não adianta eu chegar aqui e colocar que eu tenho 1,5 milhão, que eu tenho 2 milhões, porque você vai se iludir no valuation. Então, aqui o valor mais presente. Como é uma contabilidade, o que a gente tem de estoque basicamente é papelaria, entre outras coisas, é muito baixo. Imobilizado. Imobilizado é um ponto muito interessante quando se fala sobre venda de empresas. Quer ver um bom exemplo? Muitas vezes você tem um imóvel da sua empresa, né? E aí você não paga aluguel, esse imóvel tem um valor de mercado. Você pode vender a sua empresa com aquele imóvel ou sem aquele imóvel. Mais tradicional que as pessoas vendam a empresa, não vendam o imóvel, coloquem o imóvel no nome da pessoa física e cobrem do comprador da empresa um aluguel, obviamente ali com um contrato extenso para o comprador ter segurança, né, que ele pode continuar naquele local, que muitas vezes é grande responsável pelo resultado da empresa. Então, no imobilizado aqui, você vai colocar o valor do imobilizado que você pretende que vá junto com a empresa. Então, nesse caso aqui, eu vou entender que eu vou mandar junto com a empresa os computadores, os periféricos, entre outras coisas que uma contabilidade tem. Então, aqui nós estamos falando de algo em torno de 300 mil reais, que é o que temos lá em servidores, computadores, mesas, cadeiras, imóveis, tudo que eu vou ceder junto no valuation. Bom, passivos. Qual é o valor de passivo com fornecedores? Fornecedores, numa contabilidade, a maior parte do custo ela é a mão de obra, ele é o funcionário, então não tem tanto valor. Mas se você é um comércio, provavelmente você tem um giro de mercadorias muito grande. Então você tem fornecedores que você está pagando com 30, 60, 90 e espera-se inclusive que você esteja vendendo com menos prazo para que você tenha um bom ciclo operacional. Mas aqui você vai colocar o valor que você tem em aberto com seus fornecedores. Então, se você estivesse hoje vendendo a sua empresa, qual a média de valor em aberto com seus fornecedores? Ou como é uma contabilidade, e eu estou explicando que tem pouco valor com fornecedores, a maior parte do valor está na folha de pagamento, vou colocar aqui 50 mil, mas cada pessoa vai colocar o que se enquadra no seu caso. E aqui vem outro ponto importantíssimo sobre valuation de empresas, empréstimos e financiamentos. Muita gente fala de valuation e existe uma outra palavra também que é conhecida no mercado, mas que poucas pessoas sabem a diferença, que é o equity. O valuation é quanto a sua empresa vale globalmente, qual valor uma pessoa estaria disposto a investir na sua empresa para comprar ela. E o equity, ele é o valor líquido que o empresário coloca no bolso. Então é a liquidez, quanto de montante financeiro o empresário vai colocar no bolso. O valuation, menos as dívidas, menos os financiamentos, é o que vai chegar no seu equity. Então aqui você não pode se iludir. Se a sua empresa, por exemplo, vai chegar a um valuation de 10 milhões de reais, mas que você tem 2 milhões em empréstimos e financiamentos dentro da sua empresa, na verdade, o comprador vai colocar no seu bolso 8 milhões. 2 milhões ele assume dos seus débitos, ele assume as suas dívidas com bancos ou com outras instituições financeiras. Então, nesse campo, é importante que você demonstre qual é o valor de empréstimos e financiamentos. Isso, inclusive, pode, no nosso algoritmo, corroborar ou piorar a sua situação de fluxo de caixa futuro de acordo com a necessidade de capital de giro da sua operação. E a gente tem hoje na base, como eu disse, vários cases de pessoas que já fizeram valuation, fora as transações que a gente já teve, para a gente entender se o financiamento está muito alto ou está muito baixo, se existe muito crédito com terceiros ou não. Tá ok, tá dentro da perspectiva desse tipo de empresa. Então aqui vou colocar que tem um valor insignificante aqui de, sei lá, 100 mil reais aqui de empréstimo de um determinado número de computadores ou de algum investimento que essa contabilidade teve que ter. Bom, aí vem aqui duas perguntinhas
que fazem toda a diferença e que muito empresário não vai gostar do que eu vou falar agora. Mas a primeira coisa que está aqui nessa tela é o momento da empresa. A empresa está crescendo muito, está crescendo moderadamente, está estagnada, está com dificuldade financeira ou nem está em operação, né? Valuation, inclusive, preferencialmente, ela existe para uma empresa em operação. Mas se a empresa está crescendo muito, quer dizer que ela é uma empresa boa? Não, tem outros drives. Mas essa informação, ela pesa muito no fluxo de caixa descontado, que é uma das metodologias que vão estar dentro desse algoritmo. Está crescendo moderadamente, está estagnada. Então, isso aqui depende de outras variáveis para ser avaliado. Coloca qual é o seu momento atual. Ah, pô, minha empresa atualmente não está crescendo muito, ela já cresceu muito até aqui, mas ultimamente ela está estagnada, ou ela está crescendo moderadamente. Isso vai conversar com a data do seu CNPJ, que você vai ter que informar um pouco mais à frente. Se sua empresa está crescendo muito e está no início da sua operação, tem pouco tempo que você abriu a sua empresa, isso não pesa tanto. Mas se sua empresa está crescendo muito e você já tem 5, 6, 10 anos de operação, isso impressiona. Porque provavelmente a solidez que a sua empresa tem e essa continuidade de crescimento vai fazer com que o algoritmo puxe o seu valuation para cima. Então aqui é importante você preencher o mais honesto possível. E aqui eu vou dar uma cutucada em muito empresário. Dependência de sócios. Quantas vezes eu já fazendo reunião com um empresário que queria vender a sua empresa, ele vira para mim e fala assim, essa empresa não é nada sem mim, só funciona enquanto eu estou aqui. Se eu não vier, você tem que ver, isso aqui virar uma bagunça. Cara, isso é completamente o oposto do que você pensa. Isso é o que vai fazer a sua empresa valer muito menos. Quanto menos a sua empresa depende de você, mais potencial ela tem de ser vendida e mais valuation os nossos algoritmos vão entender que sua empresa tem que ter. Aqui a gente coloca para você selecionar entre algumas opções de nenhuma dependência até totalmente dependente. Isso muda muito nosso algoritmo com seu valuation. E não adianta também falar assim, minha empresa não depende nada de mim. Pô, tem eu na empresa, uma funcionária e minha esposa. Claro que ela depende de você. Agora, se sua empresa já tem 10, 15 pessoas, uma estrutura de gestão, coordenação, gerência, processos bem definidos, tecnologia bem estruturada, comercial bem estabelecido, tudo bem? Você pode colocar aqui, ela tem pouca dependência, ou talvez nenhuma dependência, mas isso não adianta você se iludir, porque na hora que ela vai na frente de um comprador, vai ser o ponto principal de embate nas negociações. Então coloca aqui de verdade o que você entende que a sua empresa, qual o momento da sua empresa, se ela realmente depende de você, sim ou não. Vou colocar aqui médio, né? Porque uma contabilidade, o contador é uma peça fundamental. E aí aqui você vai colocar o CNPJ da sua empresa. Por que que isso é importante? Aqui nosso algoritmo vai conversar lá na Receita Federal, vai buscar informações na internet. A gente pôs recentemente, como eu disse, a inteligência artificial dos nossos produtos e a gente vai buscar o máximo de informação sobre a sua empresa na internet. E aí, com base em um monte de informações que a gente já sabe que precisa, o que a gente acha, a gente traz e joga no nosso algoritmo. Data de fundação, tempo, se tem site, se não tem, entre outras coisas. Eu só peço para colocar aqui qual é o tipo de negócio. Por quê? Muitas vezes o CNPJ tem vários KNAIs. Você, como empresário, sabe que o KNAI é atividade, é um código de atividade fornecido pela Receita Federal para falar o que sua empresa faz. Só que muitas vezes os KNAIs que estão como primários não são de fato, né? Eu já cansei de pegar aqui um bom exemplo. Uma pizzaria que está lá como primário, está venda de vestuário. Porque era um CNPJ antigo que fez isso, fez aquilo. Então, eu peço para colocar aqui sempre o tipo de negócio para a gente chegar no drive correto com o nosso algoritmo. A marca está registrada, sim ou não? Isso é importantíssimo. Se a marca não está registrada, o comprador muitas vezes vai bater demais nisso, porque ele pode comprar um negócio que está atrelado a uma marca, que está há muitos anos no mercado, e aí quando ele compra, vem uma ação judicial e manda ele tirar aquela marca. E aí, o que aconteceu? Muito do valor histórico do negócio que estaria atrelado à marca é perdido. Então, se não está registrada, marca que não,
porque eu acho que é importante você ter noção real do seu negócio hoje, mas corre atrás de uma empresa para fazer o registro da sua marca. E aqui a quantidade de funcionários. O faturamento que você pôs lá atrás vai ter cruzamento com a quantidade de funcionários. Vão existir outras N formas do nosso algoritmo pesar a quantidade de funcionário com a dependência de sócios, entre outras coisas. Então coloca aqui mais ou menos estabelecendo qual é o número de funcionários que você tem, porque isso vai ser muito importante. E aí você vai dar um avançar. Obviamente, como eu te disse, essa calculadora ela tem um objetivo, claro, de enriquecer o nosso algoritmo, de tornar você um possível vendedor de empresa no futuro. Então eu peço para você deixar os seus dados, você vai receber no seu WhatsApp o resultado da sua calculadora, confere o WhatsApp se está direitinho aqui, coloca seu e-mail e, obviamente, que vez ou outra eu me deparo com compradores de negócio que estão buscando um negócio como o seu. Então, pensa na parte positiva de você estar aqui na minha base. Um dia pode chegar uma pessoa querendo muito um negócio como o seu, e você está aqui na minha base, eu vou te fazer uma ligação. Vou te falar assim, fulano, olha, eu tenho uma pessoa aqui que quer pagar muito pela sua empresa, mais do que aquele valor que deu lá na calculadora. Você teria interesse de vender? Você tem todo o direito de falar não, mas coloca aqui, porque eu acho que ninguém perde nada por escutar uma boa oferta, uma boa oportunidade de negócio. E, enfim, você vai finalizar, vai ter um videozinho explicativo de acordo com o tamanho da sua empresa, de acordo com as necessidades da sua empresa, e a gente, inclusive, vai disponibilizar para você, ao final dessa experiência, a possibilidade de marcar um horário com o nosso time. Obviamente que se a sua empresa estiver dentro de algumas limitações de ICP ou de clientes ideais para a Baikô, eu vou te disponibilizar para você agendar uma reunião com o meu time. Essa reunião é gratuita, eu quero realmente gerar valor para você, para que você saia dessa reunião pensando que a Baikô foi uma empresa massa e que se um dia você for vender a sua empresa, você volte e procure a gente para ser seu parceiro nessa empreitada. Então, o objetivo desse vídeo era esse. Valuation não é uma coisa simples, não é uma ciência exata, não é nada para você cravar em pedra, ele está em constante mudança, inclusive fatores externos como a Selic, como risco país, como eleições, mudam o valuation da sua empresa. Então use essa ferramenta com frequência, use agora, use daqui 6 meses, use daqui 1 ano e acompanhe o crescimento da sua empresa. E vamos junto, porque negócios não são só para tirar uma receita mensal. É um patrimônio que você carrega durante toda a sua vida e na hora de se aposentar, isso vai te dar uma boa tranquilidade. Valeu, tamo junto. Baikô, o nosso negócio é valorizar o seu.